Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Maurício Tizumba e esse é mais um episódio do Link de Mestre, um programa do Circuito em Casa que mostra mestres e aprendizes de diferentes ofícios, pessoas que unem o saber com a prática. O rock rural é uma vertente musical muito autêntica que une a música rural com o rock, dois ritmos que inspiram o mestre Teixeirinha de Minas e que agora está influenciando o aprendiz Márcio Aranha lá de Nova Sintra. Vamos entender um pouco mais dessa combinação agora? O barco partiu de noite, levando um pouco de mim, e Pirapora deixou lembranças, saudades em mim. Eu sempre fico pensando nas coisas que tem por lá. É porque o Teixeirinha, ele é um cara assim, como é que eu posso dizer? Pra mim, desde cedo, eu acho que ele era um roqueiro, cara, entendeu? É um senhor roqueiro. A gente costuma chamar de Vovô Teixeirinha. Eu compus uma música pra ele que chama Vovô Teixeirinha de Minas Gerais, que pra mim é um roqueiro. E quando o barco passava nas águas, eu vi. Eu sou Sebastião Alves Teixeira Filho, tem o nome do meu pai, né? E por isso eu herdei o apelido lá do sobrenome dele, é Teixeirinha. Então, dois Teixeiras dentro de casa, né? Ele era o Teixeira e o Teixeirinha. Parece dupla sertaneja, né? Então, desde pequeno, né? Desde quando eu nasci, Teixeirinha. E atualmente eu uso esse nome artístico, Teixeirinha de Minas, né? Eu tenho 66 anos, vou fazer 67 agora em setembro, dia 2. Moro aqui no bairro Nova Sintra já há 42 anos, mais ou menos, desde que eu casei, né? E conheço uma par de gente aqui, tem muitos amigos aqui. E eu nasci aqui em Belo Horizonte, eu nasci aqui depois que eu tinha 1 ano de idade, mais ou menos. Meu pai mudou para o estado do Paraná e ele foi mexer com roça, plantação de café, essas coisas lá. Ele foi trabalhar lá, tentar a vida lá, arriscar. Meu pai era meio maluco, ele era cigano, um nômade. E ele foi para lá, na frente, depois levou minha mãe, me buscou também, e eu fui embora para lá pequeno. Então, minha primeira infância eu vivi lá no estado do Paraná. Foi lá o lugar mais sensacional da minha vida, que marcou e marca até hoje. Esse período da minha vida foi a primeira infância minha. Porque lá eu vivi no campo, nas fazendas, no meio de gado, no meio de porco, galinha. Meu pai plantava café, aliás, ele cuidava do cafezal, mas ele plantava milho, feijão, arroz, essas coisas tudo. Eu cresci brincando no meio disso tudo. Tinha vaca nos currais lá, essas coisas todas. E, além disso, aquelas florestas, né? Isso é o quê? Eu tenho 66 anos. Quando eu era bem pequenininho lá, sei lá para os meus 4 anos, mais ou menos, 5 anos, eu já estava brincando no meio desses lugares lá. Então, nessa época, as matas do Paraná eram imensas, eram grandes florestas, né? Bacana demais. Então, eu sou um cara que eu tenho a mente muito boa, graças a Deus. Eu guardo muitas recordações dessa fase da minha infância. Eu era bem pequenininho, tem hora que a gente conversando, meu pai fala assim, você lembra disso? Eu falo assim, lembro. Lembro e com detalhes ainda, cara. Eu tenho tantos detalhes interessantes da minha infância. E isso repercute hoje em dia na minha vida, no meu lado artístico, né? Eu componho, eu faço canções aí, e estou aí me divertindo dentro da arte, amando tudo isso. Isso é maravilhoso. Sou Márcio Pereira de Souza, mais conhecido como Márcio Aranha Trovador. Sou nascido em Belo Horizonte, Zona Oeste, periferia, Minas Gerais. Sou músico, compositor,
produtor cultural, agitador, toco algumas bandas aí. E tem no meu trabalho uma linhagem que eu costumo dizer que chama-se Revolução de Paz, que eu acho que a maior das revoluções é a paz e o amor, mais amor. E moro aqui na região do Nova Sintra, como eu falei, Zona Oeste, Belo Horizontina. Trabalho com o pessoal aí do coletivo Teia Produções, toco na banda Márcio Aranha Teia como frontman, compositor, toco na banda Consciência Suburbana, Márcio Aranha Trovador, e tenho um grande prazer, uma grande satisfação de ter uma parceria aí, um aprendizado constante com Teixeirinha de Minas. Comecei a tocar instrumento de cordas, devia ter uns 20 anos de idade, mais ou menos, 20 e poucos anos de idade. Mas desde criança eu tinha uma coisa com ritmo, com a matemática, tinha uma coisa bem forte com isso. E gostava muito de escrever, sempre gostei muito de escrever, de fazer poesia, de tudo que passava na minha cabeça eu escrevia, eu tenho grandes arquivos aí de coisas escritas. E participei até de alguns livros aí, prosa e poesia no Morro, John Zongues. E sempre gostei mais de escrever do que de ler, né? O rock rural, cara, é assim, porque o rock eu vim achar o rock depois, né? Eu não vivi no meio do rock lá quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno lá, igual eu tô contando a história aí, lá na área rural, eu vivia era música sertaneja, ouvia essas coisas lá e cantarolava. Quando eu era pequenininho eu vivia cantarolando música de Tonico e Tinoco, esses negócios todos, né? Então, essa somatória de coisas. Eu nunca deixei de gostar de música, desde quando eu era pequenininho. Então, à medida que o tempo foi passando, eu saí de lá, vim pra cá e tal. Aí aqui eu aprendi a ouvir rock, MPB, então misturou tudo, né? Então, o rock aquele ritmo é contagiante, né? Então, o ritmo do rock lá, eu misturo ele com esse lado rural, né? Esse lado sertanejo que está lá na minha infância lá e introjetou na minha mente, no meu sangue aqui e tal. Então, eu acho que foi a fusão de tudo isso aí, a mistura do que eu vi depois, do que estava em mim antes. É meio difícil a gente chegar a um consenso aí e falar, é isso ou é aquilo, né? Mas eu vejo mais ou menos por aí. O rock rural, para mim, é um rock com essa fusão natural de natureza, né? De roça, de bichos, de plantas, de universo, de poesia, de coisa pura, de coisa boa. A gente tem algumas influências aí no Brasil, assim, algumas referências no Brasil do rock rural, né? Como Sá Rodrigues e Guarabira, né? São os caras aí que tem um grande nome nessa coisa toda aí do rock rural. E o rock rural pra gente é essa pegada simples, essa origem que vem do blues, vem do rock, dos groove e tal. Mas basicamente essa coisa da música do rock and roll com a música caipira, com o blues, pra mim é isso. Eu venho fazendo um caminho inverso, meio que inverso da minha família. A minha família vem da área rural, o meu pai e minha mãe são da Zona da Mata, região de Abricampo, Sericita, Padre Fialho. E o meu pai saiu do interior da roça na década de 60, veio para Belo Horizonte. A minha mãe ficou, aí minha mãe depois vendeu umas coisas, meu pai trabalhou bastante, entrou para a Polícia Militar no 5º Batalhão, onde ele era carpinteiro, ofícios que ele já trazia da roça, de construção de carroça, de charrete, de celeiros de casas e outras coisas, porteiras. Meu pai trabalhava muito com isso, um cara tinha muita habilidade com ferramentas, com coisas da terra também. E a minha mãe, ela veio, ficou na área rural com uma criança no braço, minha irmã mais velha, e o meu irmão mais velho, somos 6 irmãos, né? O meu irmão mais velho na barriga. E a minha mãe vendeu tudo na roça, meu pai conseguiu comprar um lote ali no Estrela d'Alva, né, perto do Buritis, e aí trouxe a minha mãe.
A minha mãe vendeu as coisas e guardou um caixote que dela guardou umas coisas, umas panelas, umas coisas mais que ela ia precisar, né, que não tinha vendido. E passou um caminhão da polícia militar, dando uma carona para ela, trazendo ela para BH. E quando ela entrou naquele caminhão, ela falava que parecia que ela estava indo para o fim do mundo. Então aí começou a minha família em BH. Então o meu caminho dentro do rock rural, ele é um caminho assim, um pouco inverso da minha família, porque eu venho voltando para a área rural, tanto na cultura, na poesia de natureza, de universo, sem deixar de lado as questões sociais, né? Como os problemas sociais, como as questões, a desigualdade social, né? O preconceito, essas coisas todas que a gente vê muito na sociedade, né? Preconceito racial, desigualdade social, violência. Então eu venho trazendo essa bagagem rural da minha família na minha arte desde o começo. E essas coisas eu vou trazendo, essas experiências, essas vidas da minha vida, essas coisas todas eu vou trazendo para a minha poesia, para as minhas músicas. Eu entalho em madeira, eu pinto telas, né, a óleo, né? E eu não posso ver uma raiz que eu estou aí criando ideias e inventando alguma coisa, esculpindo ou colando, eu vou fazer nenhuma coisa. Então eu sou muito dinâmico nisso aí, a minha mente está sempre assim, ó, eu vou olhando ali, eu vejo uma coisa aqui, outra ali e tal, vai fervilhando o tempo todo. Mas isso tudo é porque foi uma somatória na minha vida toda. Eu vivi na cidade, vivi na roça, vivi no meio do pasto, eu vivi no meio de bairros periféricos, já morei em lugares bons, morei em Londrina, né, em casas boas, né? Na época eu era criança lá, tinha móveis lá em casa de jacarandá com estofado de veludo vermelho, né? E de repente meu pai, eu não contei aqui no início que meu pai era nômade, meu pai mudava de lá, vendia tudo, a gente ia parar lá no outro lado do Paraná, ia morar debaixo de uma barraca de lona, dormir no chão. Então isso tudo são lições, né? E assim foi minha vida o tempo todo, cara, tanto trabalhando para sustentar minha casa, quanto dentro da música. Então as coisas vão somando, vão acontecendo assim. Aqui eu vivi aqui na pré-adolescência, né? Tenho muitos amigos, eu joguei bola aqui, jogava pelada nessa pracinha aqui, né? Arrancava tampo no dedão, descalço. A gente brincava muito ali de pelada, tal, jogando bola, sol lascado e a turma correndo atrás das bolas. Fiz grandes amigos, tem muitos amigos ainda vivos, estão aí ainda. Não só no meio das brincadeiras de bola, quanto de times também, né? A gente jogava nos timinhos por aí e tal. Bem amadorzão, mas a gente brincava muito aí. E então eu tenho muito relacionamento com essa turma aí. E devagarinho eu fui descobrindo, fulano toca, fulano canta, tal. Tem alguns amigos meus aí que mexem com a área de produção, mexem lá na Savassi lá, tal. Já me chamaram para ser jurado deles lá, tal. E eu fui lá, é comigo mesmo, música, meu. Né? Então, eu me relaciono muito bem, muito bem com os meus vizinhos, com os amigos que eu tenho aqui no bairro todo, né? E principalmente com o Márcio, né? O Márcio, na realidade, nós nos conhecemos, cara, eu nem sei quanto tempo, tem bastante tempo. Não sei definir, não. A cabeça agora não está ajudando o tempo, definir quantos anos, não, mas bastante tempo. E eu conheci ele através do meu filho, cara. Meu filho é jovem igual ele assim, né? Os dois equilibram mais ou menos a idade. E meu filho gosta de rock, ele também, e os dois começaram a conversar sobre rock, se conheceram, foram no camping rock, etc, tal. Aí, um dia, meu filho apresentou, pai, esse aqui é o Márcio, esse aqui é meu pai, tal, pronto. Aí, lero, bateção de conversa, daqui e dali, falando de música e tal. Aí, meu filho virou para ele, meu pai compõe umas coisinhas aí, tal. Ele é mesmo, tal, quero conhecer. Foi assim que a gente começou. Essa parceria com o Teixeirinha de Minas é um grande aprendizado, sim. Eu tenho o Teixeirinha de Minas como um mestre humano, um mestre vivo,
Eu acho que a homenagem viva, ela é mais bacana, né? Você poder prestar essa homenagem às pessoas em vida. E Teixeirinha de Minas, para mim, é um mestre, sim. Ele é um mestre das artes. E o aprendizado com Teixeirinha, para mim, não é simplesmente um aprendizado musical. O Teixeirinha de Minas, a gente desenvolveu um laço familiar, né? E ele é um mestre das artes. Ele talha, ele pinta quadros, ele é mestre na poesia. E as suas canções são puras, né? De gente da roça mesmo, assim como eu. Então, eu tenho ele como eu aprendo muito com ele, como essa relação de mestre-aprendiz, como fala no projeto, mas um mestre-aprendiz na questão humana, que engloba todas as artes, esse grande aprendizado essa coisa toda que ele me ensina. Na realidade, assim, ensinar é um negócio assim meio estranho, cara, porque eu não me julgo professor de nada, não, mas assim, sabe, vamos colocar ensinar entre aspas, porque quando você convive com uma pessoa, você aprende, né? Então é por aí, né? Então, muita gente aprendeu muita coisa comigo pela minha experiência de vida, essas coisas tudo que eu já contei aqui. E gostam, né, dessas coisas e, como diz o outro, pegou a carona comigo aí, e como é que é isso, como é que é aquilo e tal. Então acho que as pessoas vão aprendendo assim. Na realidade eu não tenho uma sala lá que eu chego lá, ó, vem cá que eu vou te ensinar isso, não sei o quê, o cara quer aprender, nós vamos pra lá, não. É convivendo, é igual por exemplo, eu tô aqui e tal, passo ali com violão, cara, você toca violão, toca. Ah, tá, mais ou menos, né? Vamos lá. Eu sou autodidata em tudo, não estudei nada. Então, mais ou menos, tal, por quê? Não, legal, vamos tocar aqui, vamos brincar aqui, vamos. Aí tá, daqui a pouco a gente tá. O cara fala assim, não, eu tava pensando em fazer uma musiquinha assim, assado, tal. Não sei quem falou que você gosta de compor, tal, como é que funciona? Aí eu falo, sei lá, esse negócio é muito. Cada um, né, cara? A inspiração vem de cada jeito, né? Para cada um. Passar essas coisas para os outros é gratificante demais, cara. Porque, sabe, hoje em dia está muito evidente por aí depressões, essas coisas todas, né? Principalmente com essa pandemia, essas coisas todas, né? Então, todo mundo se vê podado, né, de alguma forma. Mas todos nós estamos aí restritos em todos os ângulos, né, em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, essa coisa de a pessoa ficar reprimida, essas coisas, vai estressando todo mundo. Então, o que acontece? Isso sempre existiu, né, de formas diferentes, mas sempre existiu. Então, por isso tem os psicólogos, psiquiatras e etc. por aí, né? Então, as pessoas gostam de ser ouvidas, né? E eu também gosto de falar, às vezes contar o meu lado, as minhas histórias, quando me perguntam, né? E automaticamente eu estou fazendo uma terapia, quando eu faço isso. Então é uma terapia gostosa, isso me ajuda, me acalma, me ajuda a lidar com os meus medos, né? Com os meus problemas que eu tenho, igual todo mundo tem. E eu contando essas coisas, a experiência, a minha história, seja pessoal, seja do lado da arte, eu vou passando para as pessoas conhecimentos sem perceber. Vou passando alguma forma de eles encarar certas situações. Ao mesmo tempo eu estou fazendo terapia, elas estão me ouvindo. E ao mesmo tempo elas começam a retornar nesse bate-papo, nessas conversas, elas vão retornando para mim também a terapia que elas estão fazendo comigo, né? Elas vão passando para mim as histórias, o dia a dia delas, às vezes os medos, os sofrimentos, etc. Então essas experiências minhas me ajudam e ajuda eu a ajudar alguém. Então a importância para mim é fundamental porque eu estou lidando com o ser humano, com o meu irmão, né? Então os meus irmãos estão junto comigo, eu estou junto com esses meus irmãos humanos. É isso que é fundamental para mim. O rock rural ele tem muito a questão da natureza, né? Da roça. Eu sou um descendente de gente da roça, então tem muito a ver já na natureza da gente, né? Então, assim, essa coisa da linguagem coloquial, né? Essa coisa desse trem doido, né?
Então, Minas Gerais é muito forte culturalmente, né? Então, isso, as pessoas que têm um sentimento, que têm uma mente, uma alma voltada para isso, com certeza, Minas Gerais, as montanhas, essa sonoridade diferente que a gente tem, né? Essa natureza muito forte, isso vai influenciar, sim. Então, eu acredito que o rock rural ele é bem mineiro, acho que ele tem a coisa do caipira, né? Tem a coisa do rock and roll, né? Rock and roll são muitas facetas, né? Ele vai aí do caipira ao extremo metal pesado aí, dos punk, essa coisa toda, né? Que a gente gosta também. E a gente tem muito, eu sempre tive muito envolvimento com as bandas de vários estilos da cidade. A gente criou aí há alguns anos o projeto Rock no Parque, né? Quando eu fui trabalhar com o Teia Produções, que a gente começou esse projeto junto com o Carlinho e a Chronic Band, pensando nessa questão de como a gente se inserir numa cena, né? Como compositor e como músico, né? Então, quando a gente lançou, eu estava gravando o Psicodelia Natural e o Carlinho com a Chronic Band gravando o Vida e Atitude, primeiro disco deles também. Aí a gente foi criando esse movimento, a gente fez parceria com a Fundação de Parques, com a Fundação Municipal de Cultura, envolvimentos com muitos centros culturais. A gente foi levando bandas autorais aos parques da cidade, vários parques da cidade, várias regiões. Agora a pandemia a gente é músico de internet. Mas foi muito legal e é muito legal, porque está vivo, né? Nós deixamos um legado bacana nisso aí, é sempre uma grande satisfação contribuir com a cultura local. Agora a questão do rock rural é a coisa mais de viver do que dizer, né? A gente poderia pôr muitos rótulos na música da gente. Eu não acredito nem que seja simplesmente só um rock rural, né? Eu acredito que seja música brasileira. Mas, cara, é um cara bacana demais, cara, ele, na realidade eu estou aprendendo muito com ele, né? Também a gente está sempre aprendendo um com o outro, né? Mas o Márcio Aranha, cara, ele é um cara que ele vive aqui, mas ele não está muito aqui não. Ele está num outro mundo muito mais interessante do que esse aqui, cara. Ele está aí, o contexto dele é a natureza, um pensamento elevado, um homem que está focado nas coisas de Deus, da natureza, na família dele, trabalhador, ele tem essa oficina aí, que ele trabalha lá, tal, tranquilo no dia a dia, ouvindo os rock dele, o dia inteiro trabalhando, atendendo o pessoal com alegria, com educação, e ao mesmo tempo a mente dele mais ou menos fervilhando igual a minha, né? Nós temos uma afinidade muito grande com relação a esse tipo de coisa, gostar da natureza, de música, de poesia, de respeitar o ser humano. Então, ele para mim é um cara, é um outro filho que eu adquiri. Muito bom estar com ele. Ó, Teixeirinha de Minas, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, esse amigo que você é, esse grande artista que eu admiro muito. A gente sabe das dificuldades de fazer arte nessa cidade, nessa Babilônia. Mas é uma coisa, é um caminho sem volta, né, irmão? Então, quando a gente recebe esse chamado, é um caminho sem volta. Eu admiro muito você atravessar tantos anos aí, Teixeirinha de Minas, carregando essa arte no peito. E hoje, no que depender de mim, a gente vai mostrar isso para as pessoas. Então fica aqui esse aprendizado, uma forma de homenagem para você, tá, meu querido? Que eu sou muito grato pela amizade, pelos ensinamentos até espirituais, culturais, de raízes ancestrais, de música, de coisas que vêm de outros lugares. Eu tenho a minha do norte, do Zona da Mata, e vem você com o norte de Minas. Isso tudo só acrescenta mais ainda na minha cultura, me faz refletir sobre a vida, sobre as coisas boas que a gente acorda todo dia com essa oportunidade de ser melhor e de enxergar a vida dessa forma com que você enxerga, que eu fico muito feliz. Eu sou muito grato aí pela amizade e por ensinamento e também por estar nesse projeto de mestre e aprendiz aí com Teixeirinha de Minas. É uma grande satisfação, é um grande aprendizado diário e humano. Muito obrigado, irmão. Cheiro de mato, anos felizes passei com alguém. Meu São Francisco, me fizeste bem demais.
hoje nós vimos como que dois ritmos de origem diferente podem se transformar em uma linda composição nas mãos de dois artistas talentosos, incríveis. A arte serve para isso, para ressignificar as coisas. Para mim foi um prazer conhecer esse som. E a você que assistiu, muito obrigado. O Circuito em Casa segue com muitas outras programações. Fica ligado. E se puder, sempre que puder, fique em casa.